onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou. Diga comigo, Maria. Mais forte. Maria. Ela foi. E ela anunciou. Maria foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. E você diz amém. Amém? Amém? Amém. Amados, nós sabemos que esse texto é um texto pós-Calvário. Sabemos que muitas coisas aconteceram dentro desse tempo, dentro dessa situação geográfica, porque existe uma situação geográfica aqui. A situação geográfica é a terra prometida. O povo é o povo escolhido, é o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus entra no cenário de uma maneira rápida aos nossos olhos carnais. Jesus entra e se revela ao cenário de Israel com cerca de 30 anos de idade. Acompanhe isso aqui para você entender por quê. Por que Jesus nasceu e passou 30 anos para se revelar? Porque Jesus veio dos judeus. E como judeu, Jesus tinha que passar pelo processo da tradição dos judeus. E segundo o processo da tradição dos judeus, todo menino nascido em Israel, dos 0 aos 3 anos de idade, ele vai conviver com a mãe. A mãe vai estar contando histórias sobre Israel, cantando hinários, louvando a Adonai. Dos 3 aos 6 anos de idade, essa criança vai dividir o convívio entre a mãe, a casa e a escola bíblica, que eu vou chamar assim, que era a visita ao templo para aprender com os rabinos da época. Dos 6 aos 12 anos, período de estudo intenso. Como pode ser um período de estudo intenso para uma criança de 6 aos 12 anos? Porque para Israel, segundo a cultura dos judeus, esse período é um período de absorção do que está ensinando. Acompanha principalmente quem tem filho pequeno. A necessidade, a importância de trazer os filhos para o culto e deixar os filhos participarem da escolinha. Dos 6 aos 12, eles vão absorver. Pastora Cris, como uma esponja, elas observam e imitam aquele comportamento. Idade maior espiritual em Israel, 12 anos. Com 12 anos é feita uma cerimônia onde um menino judeu, ele vai participar da maior idade espiritual de Israel, onde o seu rabino, o seu professor, vai entregar a ele um rolo da Torá e ele vai recitar, decorado, aprendeu aquilo, um texto escolhido pelo seu rabino. Dos 12 até os 30 anos de idade, escute isso aqui, ele vai dividir o tempo entre a casa, entre a igreja, e vai também estar agora participando com maior frequência dos estudos do Tanakh, que é a Bíblia judaica, que é a nossa Bíblia. Diz as Escrituras que aos 30 anos de idade, onde um homem é preparado para ser rabino, mestre, professor. Se aprovado, ele vai ser mestre e ele vai poder escolher seus alunos. Se reprovado, ele vai ter a atividade que ele aprendeu com seus pais, atividade familiar. Quem entendeu isso aqui? Amém.
Por isso que Jesus se apresenta com 30 anos, porque ele passou todo o processo da tradição. Quando ele entra em Israel com 30 anos, ele agora vai mudar de endereço. Diga comigo, Jesus mudou de endereço. Ele sai agora da cidade de Nazaré e ele vai se mudar para Cafarnaum ou Quefernaum, como diz em hebreu. Ele vai estar agora ali e vai fazer de Cafarnaum seu quartel-general. Cafarnaum era uma cidade litorânea. Era uma cidade que tinha uma avenida chamada Via Maris, que ligava o território da Galileia à Judeia e ligava também, por intermédio do Mar da Galileia, o povo de Israel a Decápolis, que era uma confederação de 10 cidades gentias. Ligava a Tiro, a Sidom, ligava a várias regiões. Então Jesus, como bom estrategista, isso é profético, ele escolhe um endereço onde o povo vai passar. O endereço não é escondido, o endereço é exposto. Um endereço onde as pessoas vão passar de todos os povos, nações, de tribos e línguas. E ele vai estar ali, não como um seguidor do seu anterior rabino, mas como mestre. Ensinando a palavra da verdade, pregando a palavra do reino de Deus e dizendo para o povo que estava em trevas, como profetizou Isaías, para que aquele povo visse a maravilhosa luz. E quem é a maravilhosa luz? É Ele. É o Filho de Deus que veio e está ali como luz do mundo. Aleluia. Então ele agora vai começar a pregar. E como o povo vivia sedento, ele começa a pregar para o povo e o povo vai parando e ouvindo, parando e ouvindo, parando e ouvindo. E ele prega e a maneira que ele prega não é comum. Ele tem algo diferente, pastor. Ele tem um poder na palavra. Ele tem algo que cativa. É por isso que um dia ele diz: quem de vocês está cansado? Quem de vocês está sobrecarregado? Vinde a mim. Vinde a mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O que Jesus estava dizendo: eu não vim aqui aplicar a lei como os rabinos e como os sacerdotes estão aplicando. Eu vim aqui aplicar a lei do meu Pai, da maneira que o meu Pai ensina. E isso não é fardo, isso não é peso, isso é leve, isso é libertador, isso é para a glória de Deus. Com essa pregação e com a maneira que Jesus fala, porque Ele é Filho de Deus e Ele é Deus, as pessoas são atraídas a Ele. Você sabia que Jesus atrai? Hein, Sara? Ele atrai ou não atrai? E quando Ele atrai, o que Ele faz? Ele desconstrói. Ele começa a tirar nossas ideologias, nossos processos. Ele começa a desconstruir coisas que a gente aprendeu, princípios que a gente tinha, mas que não estavam certos. Por quê? Porque Ele é Senhor. E eu fico imaginando as pessoas chegando perto dele, aquele olhar cativante dele. Um olhar que desconstrói, um olhar que nos esvazia do nosso eu e nos enche de graça, de favor imerecido. Esse é Jesus. E que misericórdia que Ele teve conosco. Porque diz as Escrituras que Ele deixou as glórias cintilantes para tabernacular conosco. Homem ferido, homem de dores. Isaías vai falar sobre ele e diz: ele não tinha parecer nem formosura. Sobre as suas feridas fomos sarados. E o castigo, o castigo dele nos trouxe a paz. O castigo dele nos abriu acesso. O castigo dele fez com que eu e você sentíssemos e sentimos hoje aqui um pouquinho do que vamos viver lá no céu. Esse é Jesus. Então ele agora está pregando e ele agora se revela. E quando ele se revela, ele vai ver um povo cativo, ferido, entristecido. O povo tem surdos, tem cegos, paralíticos, tem leprosos. Enquanto eu estou pregando, traz isso para o reino espiritual. A gente hoje vive uma geração de cegos, de surdos, de leprosos, de cativos, pessoas ensoberbecidas, pessoas que estão totalmente distantes daquilo que Deus tem para elas mesmas, pessoas que não se rendem, pessoas que têm vergonha de dizer: eu preciso de ajuda, eu sou errada, eu sou errado, eu preciso de mudança, eu preciso do Senhor. Mas o orgulho de muitas dessas pessoas não autoriza ou não deixa que elas se rendam diante dele. Mas ele veio
E ele veio justamente para esse povo. Ele não veio para os santos, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os feridos, e ele veio. Isso é maravilhoso. Então, quando ele chega, ele começa a pregar, e pregando, ele começa a procurar. Diga comigo, Jesus. Enquanto prega, ele procura. Ele está pregando e procurando. Ele está ministrando e avaliando. O que ele está avaliando? Corações disponíveis, corações quebrantados, pessoas que se disponibilizam para dizer: eis-me aqui, Senhor. Não eis-me aqui, mas é do meu jeito, mas um eis-me aqui do teu jeito. Para abrir a boca e dizer: utiliza-te de mim. Me arremessa para o centro da tua vontade. Me enche com a capacitação divina nesse corpo de corruptibilidade. Ainda que eu seja um ser humano limitado, pecador, transgressor, mas eu tenho tentado andar nas veredas da tua justiça, por amor ao teu nome. Por amor ao teu nome eu não me vendo. Por amor ao teu nome eu não me corrompo. Por amor ao teu nome eu renuncio. Aleluia. É por isso que a gente louva. Por causa dele eu tenho perdido a minha vida. E as pessoas não entendem o que isso significa. Mas um dia ele disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Andarassuria. Ande, emio, nebande rassé. Aquele que renuncia por ele, aquele que deixa os seus sonhos pelos sonhos dele, aquele que é enviado para o centro do seu querer, aquele que, como Paulo diz: eu me deixarei gastar e eu serei gasto por amor a ele. Esse tem recompensa, esse tem galardão, esse tem coroa da justiça, coroa de vitória aguardando. Aleluia. Ele está pregando e procurando. E quando ele procura, pastora Gláucia, pastora Cris, igreja do Senhor, ele vai olhar e ele vai observar homens que têm um coração propício para ele entrar. E ele está procurando, e ele vai observar lá em Cafarnaum, na beira do largo de Genezaré, que é o mar da Galileia, que no hebreu se chama Quinerite, porque visto de cima é uma harpa. Olha que profético. Você olha de cima, se pegasse um drone, pastor, voasse ali pelo mar da Galileia, de cima a gente ia ver uma harpa. É Deus dizendo assim: essa terra é terra de adoração. Essa terra é terra de adorar ao meu nome. Por isso que ele tem uma coisa que Deus tem: ele tem ciúme da tua adoração. Ele tem ciúme do que você idolatra. Ele tem ciúme daquilo que você coloca no lugar dele. Ele não divide. Ele não divide glória com ninguém. Aleluia. Ele está ali, ele está pregando. Enquanto ele está pregando, ele vai ver barcos, porque ali também tinha uma indústria pesqueira. Nessa indústria pesqueira, e a gente pensa que o povo vivia em dificuldade financeira, sim, porque o Império Romano colocava uma carga tributária muito pesada. Mas ali tinha uma indústria pesqueira e tinha empresários da pesca. E a pesca era um dos maiores negócios da época. Quem eram os empresários da pesca que estavam ali? Era Zebedeu e Pedro. Zebedeu tinha 2 filhos. Quem eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago, Tiagão. Sim ou não? Mas depois tinha outro empresário. Quem é o outro empresário? O outro empresário era Pedro, Cefas. Eita. Ó, o intempestivo, o sanguíneo. Eu gosto de dizer que eu sou filha dele, gente. Mas assim, um Pedro mais do cenáculo, não do Getsemane. Aleluia. Mas pronto, tá lá o Pedrão. E Pedro tá lá, cheio de compromissos. Porque se você estudar a história dele, você vai ver que ele tinha muitos compromissos. Ele tinha impostos que estavam devendo. E ele tinha uma série de cargas tributárias que ele tinha que pagar, não só por ele, mas pelo seu irmão André, que era mais jovem do que ele, pela esposa, pela sogra, e aí por aí vai. Ele tinha outros barcos, segundo a história dos judeus, que também dependiam, outros empresários que dependiam dele. E naquele dia, aquele grupo de pessoas estão pescando. Olha que coisa. E Jesus está na praia. Já entendeu? Eles estão pescando, trabalhando. Jesus na praia, pregando a palavra do reino. Jesus está pregando aqui, observando o mar ali, ó. Jesus está pregando aqui para pessoas que estão sedentas e observando os pescadores ali. E o que Jesus observa é que os pescadores pescam nada. Lançam rede, João, puxam rede e não tem peixe, só tem lixo. Já viu um pescador que precisa de peixe, pesca alga, lixo, entulho? Era assim que estava acontecendo. E eles limpam as redes
e lançam as redes, e puxam as redes, e não tem peixe, só tem lixo. E Jesus está observando o cenário. Os corações angustiados, os conflitos existenciais, o peso da responsabilidade que verga sobre o ombro desses empresários. E Jesus vai olhar, e eles desistem da pescaria. Quando eles desistem da pescaria, você conhece a Bíblia e sabe que eles vêm atracar o barco deles no cais. Quando eles estão atracando o barco, Jesus se aproxima do barco e se aproxima dos pescadores. Olha para os pescadores e escolhe Pedro e diz assim para Pedro: Simão, posso subir no teu barco? Pergunta para essa pessoa aí: Jesus pode subir no teu barco? Olha aqui. Simão, posso subir no teu barco? Para quê? Para pregar. Porque juntou muita gente na praia. Do mar, o vento traz a palavra e todo mundo ouve bem. Não tinha um microfone desse não, irmão Daniel. Aleluia. Não tinha um aparato tecnológico desse não. Era a voz e o vento. E Jesus olha para Simão e diz: Simão, eu posso subir no teu barco para fazer do teu barco púlpito de pregação da minha palavra. Aleluia. Hein, pastor Gessi? Simão, e Simão angustiado, nervoso, correndo para cá, correndo para lá, eu sei bem o que é isso. E Jesus dizendo: ei, desacelera, posso usar o teu barco para fazer do teu barco púlpito de pregação da minha palavra. Andarabaiaçé. Jesus está perguntando na manhã deste dia, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. Ei, eu posso utilizar-me do teu barco para fazer do teu barco púlpito de pregação da minha palavra. Se tem alguém disponível, diga: eis-me aqui, Senhor. Que andeve a sé. Por quê? Porque Ele quer usar o teu barco, Ele quer utilizar o teu recurso, Ele quer utilizar a tua boca, para que a tua boca seja cheia daquilo que o céu deposita dentro de você. Aleluia. E Simão nervoso, mas o olhar dele constrange. O pedido dele nos desfaz. Simão diz: sim, mestre. Simão sabia que os rabinos e os mestres andavam em todo o território de Israel pregando. Então, quando se tinha um rabino pregando, o povo parava para ouvir os ensinamentos, principalmente porque as mulheres, na época, não tinham direito a entrar dentro desses estudos. Então, elas aprendiam quando seus pais ou seus irmãos compartilhavam esses ensinamentos com ela. Então, era cultural e costumeiro que se aproximassem dos professores no momento de ensino. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Simão diz: pode, mestre. Aí Jesus sobe, olha, gente, é lindo demais. Jesus, barco vazio, rede dobrada, peixe nenhum. Os peixes, na verdade, nesses barcos da antigamente, quando eram pescados, não ficavam saltando ali, como a gente vê nos filmes, tudo vivo ali, né, saltando no convés. Não, os peixes eram colocados numa caixa que tinha embaixo do barco, abria-se uma tampa como um propiciatório, e quando os peixes eram pescados, eram colocados ali dentro. Era assim os barcos da época. Então Jesus está observando numa rede lavada, peixe nenhum. Pescador nervoso, mas com coração disponível. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele sobe no barco. Tenta visualizar a cena, Jesus subindo no barco de Pedro. Aí Jesus sobe no barco de Pedro, e Pedro com hora marcada. E Pedro querendo ir para casa. E os outros discípulos que vão ser chamados estão ali. Já tiraram a rede, já atracaram o barco, e Pedro lá. Aí Jesus dentro do barco vira para a praia e começa a pregar para quem está na areia. Quando Jesus termina de pregar, isso é profético, terminando a pregação, aleluia. Quando Jesus termina de pregar, aí Jesus olha para Pedro e diz: agora lança-te ao mar. Agora, você ouviu a palavra? Quem ouviu a palavra? Andarassuri calabai. Se alguém aqui ouviu a palavra, a liberação profética na manhã deste dia, depois da palavra, depois do culto, lança-te ao mar, ao mesmo lugar onde não tinha peixe, onde não tinha provisão, onde a porta estava fechada, onde não tinha recurso. Volta para lá, porque naquele mesmo lugar onde não tinha, sobre a minha palavra, a porta vai abrir, o peixe vai chegar, o recurso entra dentro da tua casa. Oh, glória!
lança-te ao mar. Aí Pedro, Senhor, não é propício o tempo para pescar. Eu sou o conhecedor da indústria pesqueira, eu sei a hora que o peixe sobe, e nessa hora o peixe desceu, essa hora não tem peixe, se naquela hora não tinha, agora também não vai ter, a lua já foi, o sol raiou, não está propício. Aí Jesus diz assim, vai, aleluia, Jesus nessa manhã está dizendo para alguém, vá. Não desista, não é porque deu errado que vai continuar dando errado. Ele está liberando sobre a sua vida agora. Agora sou eu mandando, agora sou eu liberando aquilo que estava bloqueado, travado. Agora vai ser liberado. Quem crê nisso? E a Bíblia diz que Pedro entrou no barco, vazio. Foi ali um pouquinho mais para fundo do que ele estava, pouca coisa. E lançou as redes. E ele lançou, só que ele creu, porque ele disse assim, eu sei que não tem, mas sobre a tua palavra, eu sei que não dá, mas sobre a tua palavra, sabe o que Jesus está dizendo? Quando você tiver com o barco cheio e alguém perguntar como foi, a hora que foi, quem financiou, quem deu a isca, quem deu o barco, aí você diz assim, não foi ninguém, porque eu tinha uma palavra. Aleluia. Quem tem palavra de promessa? Pois eu quero liberar sobre a sua vida autorizada pelo Espírito Santo de Deus. Se você tem promessa, se você tem palavra, essa promessa vai se cumprir, essa palavra vai acontecer e você vai testemunhar, diz o Senhor. Aleluia. Sobre a tua palavra eu vou e lanço rede. E aí aconteceu o milagre, porque quando ele puxa a rede, o que é que aconteceu? As redes tinham tanto peixe. Aí o texto diz que se rompiam as redes. Sabe o que significa isso? Você não estava pronto para ter, mas eu vou dar. A sua rede não tinha estrutura para aguentar, mas eu vou dar. Ah, meu Deus do céu. Não tinha como, mas eu vou abrir. Não tinha estrutura, mas eu vou dar. Não era o tempo, mas eu vou fazer. E por que eu vou fazer? Porque eu conheço você. E se eu não der agora, você vai desistir. E se eu não abrir agora, você não vai crer. Então receba. Tem gente que Deus vai abrir. Tem coisa que é Deus quem vai fazer. Ainda que você ainda não tem muita estrutura para receber, mas Ele vai dar, Ele vai dar, Ele vai dar. A porta vai abrir, Ele vai entregar. É tempo novo, é coisa nova, vitória nova. Rompiam-se a rede, irmão Daniel. E o que Pedro fez? Olha o que Pedro fez, eu acho lindo. Irmãos, o barco vazio. Irmãos, vem também. Pode vir. O meu também estava vazio, mas ele encheu. Eu entrei no barco vazio, mas ele encheu. Eu não tinha providência, mas Ele deu. Eu estou pregando nessa manhã para crente que está passando por processo, para crente que acredita, mas para crente que está com a rede vazia, o barco vazio. E Jesus está na manhã desse dia liberando essa palavra para a sua vida, dizendo para alguém que entrou aqui: pega o teu sonho, pega o teu projeto, pega o propósito e marcha, diz o Senhor. Aleluia. Pode vir. Quando Deus der a você o que Ele vai dar, você vai acenar para a família vazia. Ei, alguém que ainda está vazio pode vir, eu tenho experiência. Pode acreditar, aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Pode confiar, Ele abriu para mim, vai abrir para você também. Pode vir, família vazia, pode vir. Vida vazia, pode vir. Tesouro vazio, está vazio, pode vir que Ele enche. Ele enche. E por que Ele enche? Porque está escrito que a minha medida não é mirrada, mas é recalcada, sacudida, transbordante. Oh, nabacamandaracé, neribiassúria. Aleluia. Aleluia. Nós estamos servindo a um Deus que pode tudo. Se você crer, você vai pisar no chão sem ver o chão. Acreditando que Ele vai pôr o chão embaixo dos teus pés para você pisar. Ele só quer alguém que crê. A tua moeda para ativar o céu, crer. É crer. É ou não? Alguém tem que mover a mão de Deus. Eu vou crer. E se eu crer,
tudo mais Ele fará, maninha. Tudo mais Ele dará, tudo mais Ele abrirá, tudo mais Ele curará, porque Ele viu que alguém creu. Aleluia. Crer em Jesus não é fácil, porque Ele vai contra a nossa ideologia, contra a nossa ciência, né? Mas Ele diz, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, dentro de si fluirão, fluirão rios de água viva, vai fluir dentro de você. Por onde você passar, você está regando terra improdutiva, terreno árido, gente com pensamento duro, coração difícil. Por quê? Porque você está fluindo, rio de água viva. A água viva passando e a terra sendo fertilizada. A água viva passando e as portas se abrindo. Por quê? Porque está dentro de você. Está dentro de você. Você é Deus em ação, irmão. Ele está aí dentro. O que é impossível para alguém que tem o Senhor tabernaculado dentro dela, como diz as Escrituras? O que é impossível? Nada, porque Ele disse, para mim nada é impossível. Nós servimos a um Deus que muda a lei, revoga a lei, estabelece. Ele move, Ele tira, Ele dá. Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é Senhor. Ele é Criador e o governo e o domínio é dele. Daniel vai escrever e vai dizer, é sempre eterno. Aleluia. O governo dele é sempre eterno. Ninguém mudará, ninguém passará, ninguém impedirá. Aleluia. Aí Pedro chama os outros e atraca o barco, se prostra nos pés dele, se diz, eu não sou digno. Apartai-vos de mim, Senhor. Eu não sou digno. Aí olha aqui para mim. Aí Jesus assim, vem e segue-me. Ele podia ter chamado com um barco vazio, não é? Poderia ou não poderia? Tá vazio, vem e me segue. Aí eu vou, porque tá vazio mesmo. Minha empresa não deu certo mesmo. Meu comércio não fluiu mesmo. Eu fui demitida mesmo. Tá entendendo? Tô com a conta zerada mesmo. Tenho nada a perder mesmo. Vou investir nisso aqui. Se der, deu. Se não der, não deu. Já não tá dando mesmo? Sim ou não? Mas Pedro vai e segue com o barco cheio. Não é fácil renunciar com o barco cheio. Mas tem alguns que têm que renunciar com o barco cheio. É verdade que não são todos, mas alguns são. Alguns vão continuar seguindo, mas continuar pescando. Só que quando Pedro se posiciona, e depois que ele olha para João e Tiago, e chama-os também, e eles também renunciam com o barco cheio, aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer, agora, eu farei de vocês pescadores de almas. Esse grupo começa a crescer. Ele passa na coletoria, ele chama Levi, que é Mateus. Já pensou chamar um auditor fiscal do Tesouro Nacional? Eita glória! Porque trazendo para a palavra de hoje, ele era um concursado do Império Romano. Ele foi um cara que ele estudou, que ele aprendeu, que ele era bom em cálculo. E Roma investiu e abriu uma porta de trabalho para ele. Ele trabalhava na coletoria. Jesus passa e diz, tu vem, segue-me. Ele deixa tudo. Irmãos, ele pediu exoneração. E seguiu Jesus. Aquele grupo começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Jesus começa a mostrar como faz e a fazer, porque Jesus é um professor diferente dos outros. Os outros só dizem como fazer, mas não fazem. Assim são os fariseus, sim ou não? Mas Jesus não é fariseu, Jesus é Deus. Ele ensina a fazer e ele faz. E quando ele está fazendo, e quando ele está ensinando como deve ser feito, ele começa a ficar famoso. Ele começa a abrir visão de cegos, audição de surdos, curando leprosos. Uma doença que não tem cura, ele cura. Abrindo as portas dos sepulcros para os mortos. Restituindo os mortos às suas mães. Expulsando demônios. Jesus é Deus. Amém? Amém. E chega um dia que o discurso de Jesus começa a mudar. E quando começa a mudar, ele começa a olhar para o colegiado apostólico, porque esse povo que eu estou falando, eles eram os líderes da igreja primitiva. Eles eram os obreiros da igreja primitiva. Jesus começa a mudar o discurso e vai dizer assim para eles agora. Vamos tirar o foco da terra e observar o reino. Eu agora quero que vocês aprendam do reino. E ele começa a dizer a parábola do grão de mostarda, a parábola do semeador, a parábola das bodas. Ele começa a ensinar.
Ele começa a dizer, ele revelou tudo. Você sabia que tudo que vai acontecer ele revela antes? Sim ou não? Sim. Ele revela tudo, e quando ele revela tudo, ele começa a dizer aos discípulos assim: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém. E é necessário que ele seja entregue nas mãos dos religiosos, dos judeus e dos sacerdotes e do povo. É necessário que tudo isso aconteça, mas escutem, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Eu darei a minha vida ninguém atira, eu a dou. Mas eu vou dar e eu ressuscitarei. Porque havia um último inimigo a ser vencido, que era a morte. Você está entendendo isso aqui? Então Jesus está falando com a igreja primitiva, com a liderança da igreja primitiva, dizendo o que vai acontecer. Mas por alguma razão, que a Bíblia não revela, no texto que lemos, no capítulo 20 de João, quando você lê a partir do verso 1, você vai ver que o Espírito Santo deixa escrito lá, que eles não lembraram da Escritura. A Escritura é o quê? O verbo. Quem é o verbo? Jesus. Eles não lembraram. Chega o dia da entrega, o dia da traição, o dia onde o Filho do Homem passará por todo o processo revelado pelo profeta Isaías, o dia onde ele vai ser levado como ovelha muda ao matadouro. Ele vai dar sua vida, perder todo o seu sangue, perder toda a água do seu corpo. Ele vai se render na cruz do Calvário. Ele vai olhar para os seus algozes, para os que o traíram, para que os transpassaram e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque esse povo não sabe o que faz. E o Pai perdoou. Aleluia. Ele é sepultado. Era Shabbat Hagadol, que é o grande sábado. E nessa semana haviam 2 Shabbats. O Shabbat Hagadol, que era uma comemoração. Grave isso aqui, que isso aqui é muito profundo. Haviam 2 sábados na semana da Páscoa. O Shabbat Hagadol e havia o Shabbat semanal dos judeus. O Shabbat Hagadol, que é o grande sábado que João fala aí no texto, é um sábado que era festivo para comemoração da escolha dos cordeiros no Êxodo. Lembra quando Moisés foi usado por Deus e disse: cada família escolha para si um cordeiro, e o sangue desse cordeiro seja aspergido nos umbrais e portas e janelas. Lembra desse texto? E houve aquela perseguição porque Faraó podia roubar os cordeiros. Quem lembra desse texto? O livramento dos cordeiros para os judeus é comemorado como Shabbat Hagadol. Quem entendeu? Amém. Então Jesus foi preso no Shabbat Hagadol. É por isso que às vezes a conta não bate. Ele disse que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Como é que ele morreu na sexta? Antes do sábado, ele foi sepultado e ele ressuscitou no domingo. Não dá 3 dias, não é assim? Mas é por causa disso. Haviam 2 sábados, Shabbat Hagadol e Shabbat semanal. Ele é preso no Shabbat Hagadol. Ele é morto na quinta-feira. E ele fica 3 dias no seio da terra. Para os judeus, o dia termina 17 horas. Então ele ressuscita na madrugada do domingo. Era domingo. E a Bíblia vai dizer que os discípulos tinham esquecido disso aqui. Olha aqui, presta muita atenção, não deixa nada roubar a tua atenção. Os judeus estavam perseguindo aqueles que seguiam Jesus. E o que é que os discípulos fizeram? Eles fugiram para Galileia, presta atenção, e se trancaram dentro de casa. E ficaram numa casa com a porta fechada, janela fechada, com medo de serem mortos como Jesus foi. É por isso que o texto vai dizer que Maria entrou lá e Jesus depois entrou lá ressurreto. Eles estão trancados, eles estão com medo dos judeus e Jesus morreu e eles esqueceram da promessa. Eu vou repetir, porque estavam com medo, porque estavam trancados, porque tinham medo da perseguição, eles esqueceram da promessa. Tem gente que esqueceu da promessa. Tem gente que esqueceu da palavra profética. Por quê? Porque está mais dando vazão à perseguição. Está dando mais vazão à dor. Está dando mais vazão à perda. Não está se movendo pela fé. Está se movendo pelo medo. Meu Deus. Aleluia. Talvez na manhã desse dia eu esteja pregando aqui para alguém que também está se movendo pelo medo e não pela promessa.
Talvez alguém nessa manhã chegou aqui e não está mais acreditando na promessa ou esqueceu da promessa. Por quê? Porque o processo está tão difícil, a situação está tão difícil, que eu esqueci da palavra profética que Ele liberou para mim. Eu peguei o meu sonho e engavetei. Eu peguei o projeto e eu engavetei. Jesus chegou na manhã desse dia para dizer para alguém: tira o projeto da gaveta. Tira o projeto da gaveta. Eu ainda vou cumprir promessa. Eu ainda não revoguei a promessa. Eu não sou Deus de revogar o que eu já falei. E que o diabo saia para não roubar essa palavra de você. Narabacalabai. Aramantiacé. Eles esqueceram, pastora Gláucia. Ficaram com medo, porque foi horrível o que eles presenciaram. E eles se trancam, e eles têm medo. Mas havia ali um grupo de mulheres que romperam o medo. E diz a Bíblia, acabado o Shabá, esse Shabá aqui já era o sábado mesmo, do Shabat Shalom. Era o sábado semanal. Elas saem da casa do medo. Aleluia. Eu vou repetir. Tem alguém saindo da casa do medo. Tem alguém abrindo a porta do medo. Tem alguém rompendo e deixando o medo. Nossa, elas abrem a porta. Elas saem do momento. Elas levam ungüentos. Elas levam especiarias. E elas têm um desejo no coração. Eu vou no sepulcro. Que amor é esse? Que amor é esse? Que faz alguém sair de uma zona de guerra, do lugar onde está escondido para ninguém ver, no lugar que está escondido para ninguém matar, rompe o medo, abre a porta e diz: eu vou lá. Está morto, mas eu vou lá. Está morto, mas eu amo. Deve Assúria. Essas mulheres estão indo atrás de um corpo que na cabeça delas morreu e não ressuscitou. Elas esqueceram. Mas eu quero, ainda que morto eu quero, ainda que seja só o corpo eu quero, porque a minha gratidão a Ele não é só porque Ele estava vivo, mas a minha gratidão a Ele, ainda que eu pense que morreu, ainda que eu pense que não vai me dar mais nada, eu quero. Elas queriam o corpo e esqueceram que Ele falou que ressuscitaria. Elas não podiam ir no sábado, pastora, não, porque era o dia santo. Nenhum judeu pode chegar em perto de coisa morta no Shabat, porque ficaria cerimonialmente impuro. Mas aquelas mulheres saem dessa casa e vão até o sepulcro. E elas estão andando no caminho, presta atenção, e dizem assim: quem nos removerá a pedra? Eu vou lá. Eu preciso terminar o ritual da unção. Porque os judeus tinham que ungir o corpo. Embora José de Arimateia tinha feito todo o processo junto com Nicodemos, mas foi muito rápido porque estava começando o sábado semanal. Elas têm que ir lá. Eu preciso ir lá. Eu preciso cumprir o processo da tradição. Eu vou lá. Aí um olha para a outra e diz assim: Maria, as Maria, né? As Maria. Maria de Magdala, que é Maria Madalena. E a Maria... a outra Maria, porque como é que vai ser? A pedra é muito pesada, preste atenção. É muito difícil romper esse ciclo. A pedra que fecha a boca do sepulcro é pesada. Era preciso vários homens para rolar a pedra. Quem removerá a pedra? Eu não sei quem vai remover, só sei que eu vou mover a minha fé e vou. Olha aí, olha aí, alguém movendo a mão de Deus. Enquanto elas estão andando em direção ao sepulcro, o texto diz que quando elas entram no jardim do sepulcro, repita comigo: jardim do sepulcro. Quem está indo lá? Olha aqui que isso é profético. Quem está indo lá? As mulheres, sim ou não? Poderia ser os homens, não poderia? Poderia. Mas foram as mulheres. Por quê? Tem um segredo aqui. Por quê? Porque era necessário que Deus resolvesse um problema que começou no primeiro jardim. Aleluia, aleluia. Olha aqui, vou repetir para alguém entender. Elas estão indo, é Deus instrumentalizando.
Elas estão com fé. É Deus dando fé. Elas não têm medo. É Deus que tirou o medo. Oh, glória! Quem removerá a pedra? Não é agora você. Você só faz ir. Você só faz andar. Você só faz acreditar. Quem removerá é Ele. É necessário Deus estabelecer um conserto. No primeiro jardim, ela se deixou ser enganada. Mas no jardim do meio da história, que é esse aqui, o jardim do sepulcro, vai ser consertada a história. Para quê? Para que no último jardim, a nova Jerusalém, de ruas de ouro, de muros de jaspe, com a árvore da vida, de um lado e de outro da banda do rio, vai ter frutos e arvoredos de todas as espécies. Ela tem acesso. Quer que eu te diga uma coisa? Nós só temos acesso porque houve um concerto no jardim do meio. No jardim do deleite, porque Éden quer dizer deleite. Houve um erro, houve um pecado, abriu-se a legalidade para cair o homem, a humanidade. Mas no jardim do meio, aleluia, o jardim do sacrifício, o jardim da prensa, o jardim da perda, o jardim da dor, houve um concerto. Pode ir, mulheres, vão, porque o meu projeto também é com vocês. Para esses homens aí que tem cabeça de fariseu, cabeça de religioso, cabeça de judeu ortodoxo, Deus está dizendo: meu filho, abra a visão. Eu estabeleci, eu não fiz acepção de quem é servo, de quem é rei, de quem é criado, de quem não é, de homem, de mulher, de jovem, de velho, de criança ou de adulto. São meus. Aleluia. Elas chegam lá, o que é que vão encontrar? E a pedra removida. E elas vão ter uma visão. Olha aqui. A visão que elas vão ter, 2 anjos. Estão sentados no lugar onde jazera o corpo de Jesus, um na cabeceira e um nos pés. Olha aqui para mim. E esses anjos olham para elas, porque quando elas chegam, olha aqui, os sepulcros nessa época eram cavados geralmente em rochas. E eles eram baixos. Cavava-se a rocha e geralmente tinha que descer uns 2 ou 3 degraus. E a porta era pequena, as pessoas entravam agachadas. Elas chegam no sepulcro, se agacham, olham o lugar e ele não está lá. Ele não está lá. Então elas começam a se angustiar. Maria Madalena começa a se angustiar. A gratidão dessa mulher é tão grande pelo que ele faz, não pelo que ele já fez. É tão grande que ela quer o corpo. Aí os anjos vão olhar para ela e vão dizer: mulher, a quem procuras? A quem buscas? Aí elas para o anjo: Senhor, você levou o corpo do meu Senhor? Olha que forte. Se você levou, me dá o corpo. Ai, meu Deus do céu. Me dá o corpo dele. Eu quero o corpo. Quero beijar o corpo, tocar no corpo, me despedir do corpo. Eu sei que no grande dia, talvez eu creio que, ou eles podem ter pensado assim, que essa ressurreição era a ressurreição do último dia, assim como Maria, assim como Marta, irmã de Maria e Lázaro pensou. Eu sei, Senhor, que na ressurreição do último dia ele ressuscitará. Me dá o corpo. Aí ela vai dizer uma coisa que arrebentou com o meu coração. Ela vai dizer assim: me dá o corpo que eu levo o corpo. Irmão, como é que uma mulher vai carregar o corpo de um homem morto, irmão? O peso é muito maior. A estrutura óssea do homem é muito mais pesada do que o da gente. Me dá o corpo. Aí quando ela está falando com o anjo, uma voz por trás dela. Jesus ama chegar por trás, né? Para surpreender. Aleluia. Igual João na ilha de Pátimos, olhando para o céu, ouvi uma voz que por trás de mim falou como trombeta, convocação. Por trás dela, Jesus diz: Maria. E ela reconhece: essa voz eu conheço. Aleluia. Porque quem tem intimidade conhece a voz do seu pastor. Ele não disse quando estava vivo, antes de entregar a sua vida? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Maria. E ela para, eu fico tentando imaginar e viver essa cena. E ela olha e vira e diz: Rabone. Que na tradução para o português é mestre dos mestres.
Rabone. Já imaginou quando ele chamar a gente pelo nome? Porque ele vai chamar pelo nome. Assim como ele chamou Maria pelo nome, aqui no sepulcro, no jardim do meio. Um dia ele vai dizer Enilane. Ele vai dizer Gláucia. Aleluia. Ele vai dizer Paulo, João. Ele vai chamar pelo nome. Maria. E a ovelha conhece a voz do seu pastor e ela se vira e diz Rabone. E ela tenta se aproximar dele e ele ainda não, Maria. Não me detenhas, Maria, porque eu preciso lá em cima ainda. Eu preciso subir. Mas eu quero te dar uma ordem, Maria. Olha aqui, olha aqui. Esse texto diz que a voz é imperativa, vai. Olha aqui, a desconstrução da ideologia machista do evangelho. Vai. Como foi com a mulher no tanque de Jacó, na herdade de Jacó, lá em Samaria. A mulher foi a primeira anunciadora do evangelho. Mulher. E sabe de uma? Estrangeira. Aleluia. Maria, vai. Maria, ide. Olha aqui. Até os teus irmãos. Jesus não está falando do povo que o viu, do povo que recebeu multiplicação de comida, de pão, de peixe. Não. Jesus está mandando Maria ir até os líderes da igreja primitiva. Maria, vai. Olha aqui. E diz aos teus irmãos que eu estou vivo. Anuncia, Maria. Prega, Maria. Diz para eles, Maria, que eu vou subir ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Aí Maria corre, chega na casa, a porta está fechada, a janela está fechada, os discípulos estão lá dentro com medo. E Maria entra e conta para eles, junto com a outra Maria, eu vi o Senhor. E eu penso que ela relatou toda essa história. Olha aqui. Quando Maria termina de falar, a Bíblia vai dizer que 2 do grupo dos discípulos saem de casa. Olha aqui, que profético. Quando alguém anuncia, quem tinha medo deixa de ter medo. Quando alguém anuncia, alguém passa a crer. Quando alguém anuncia, o que bloqueava a vida de alguém de ir é desbloqueado. Ela entra e anuncia. Quando alguém ouve, alguém abre a porta e sai. Você crê nisso? Tem alguém crendo nisso? Anuncie, anuncie, anuncie. Porque Deus, por causa do teu anúncio, vai desbloquear alguém. Por causa da tua posição, por causa da tua fé. Porque você está indo falar, porque você está indo pregar. Alguém vai ter um destravamento na vida. Ela entra e diz, eu vi. Eu falei com ele. Ele não está morto. Ele está vivo. Aleluia. Aí quem vai abrir a porta do medo? João e Pedro. Olha só que coisa. Os 2 sanguíneos. Porque não pense que João não era sanguíneo, não. O próprio Jesus disse que eles eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Por aí você tira. Né? O Pedro era o da peixeira e os outros, só Jesus sabe. Eu só sei que eles eram tudo sanguíneo, irmão. E aí vão sair os 2. Um corre. Mais rápido que o outro. Está na sua Bíblia e na minha, no texto que lemos. Um corre, o outro corre também. Quem corre mais? O amor, João. Quem corre também, mas vai atrás? O zelo, Pedro. Porque pelo perfil de Pedro, você vai ver que Pedro era um discípulo zeloso. Sabe quando o obreiro é zeloso? Você conhece o obreiro zeloso? Eu conheço. Conhece ou não conhece? O obreiro zeloso, ele zela pela igreja, ele zela pela liderança, ele zela pela limpeza, ele zela pela higiene, ele zela pela pregação, ele zela pelo pastor, ele zela pela liturgia do culto, ele zela pela divulgação da igreja. Esse é o zelo. E o amor, porque tem o do amor, né? O amor ama a igreja, ama o reino, ama Jesus, ama a liturgia, ama a ortodoxia, ama a liderança, ama. Aí o amor corre mais, mas quando chega na porta do sepulcro, o amor para.
e deixa o zelo entrar. Porque o zelo avalia, o zelo observa. Mas o amor, ele é mais consciente, né? É ou não é? Fala a verdade. Sim ou não? O amor é diferente. Gente, é especial demais. Os dois são especiais. Mas olha aqui para mim. João corre, chega primeiro. Está escrito na Bíblia que ele chega primeiro. Mas ele para na porta, abre o caminho e faz. Entra, Pedro. Entra, Pedro, entra. Aí Pedro entra, o zelo, avalia o sepulcro, a tumba. E aí Pedro, por causa do excesso de zelo, aleluia, ele não observa o que o amor observa. Pedro olha e realmente ele não está aqui. Mas o amor entra atrás. E quando o amor entra atrás, o amor olha com amor e vê uma coisa que o zelo não viu. O amor vai olhar e vai ver que o manto que cobriu o corpo dele está no chão, jogado de qualquer maneira. Mas o que cobriu o rosto, o que cobriu o rosto está delicadamente dobrado e colocado em cima, na cabeceira de onde jazera o corpo de Jesus. Aí o que é que o amor pensa? Pedro, ele vai voltar. Porque isso era cultura judaica, eu estou toda arrepiada. Isso era cultura judaica, irmão. Porque quando numa mesa de banquete, o dono da casa se levantava e jogava o lenço de limpar a boca de qualquer jeito, o servo entendia, ele terminou a refeição. Mas quando o dono se levantava por alguma razão e dobrava o lenço, o servo entendia, ele não terminou. Ele vai voltar para a mesa. Aleluia. Aí o amor entra, e o amor olha e diz, Pedro, olha o lenço, Pedro. Ele vai voltar, Pedro. Não acabou assim, Pedro. Eu sei do teu zelo, eu sei da tua dedicação, eu sei da tua ansiedade, da tua intempestividade, eu também sou assim. Mas Pedro, olha o lenço. E aí eles voltam para casa, onde os outros estão com medo. E quando eles estão juntos em casa, com a porta fechada, com a janela fechada, eu estou encerrando, presta atenção. Aparece Jesus, ressurreto. E diz uma coisa para quem está na casa do medo. Shalom, shalom. Que significa, a paz seja convosco. Que palavra? Por que essa palavra? Porque para quem não tem paz, dar paz é extraordinário. Ele chegou para quem está com medo, para quem está em angústia, para quem está em conflito existencial, para quem está com gigantes dentro do coração, para quem não se domina, para quem não se controla, para quem está deixando ansiedade tomar conta de você. Ele está dizendo, shalom, shalom. Ele está dizendo, paz seja com vocês. Se alguém nessa manhã quer paz, receba paz. Se alguém precisa de paz no teu espírito, de paz nas tuas emoções, de paz no teu gênio, ó. Eita que eu recebo, hein? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. É porque, irmão, a pessoa que é mais sanguínea, ela estoura, irmão. Mas isso não significa que ela é menos crente do que o calmo. Não tem nada a ver. Temperamentos, não tem nada a ver. Quem escolheria Pedro? Quem me escolheria? Eu não me escolheria. Não me escolheria. Mas ele escolheu. Aí tem aquele louvor, né, que diz, eu não sei o que ele viu em mim. Né? Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei porque ele me chamou. Aí a música, a adoração diz, mas de uma coisa eu sei. Ele me amou. O que eu merecia era morrer. Mas ele me deu o céu. Já pensou que coisa linda? Nós não merecíamos. Se a gente parar para a gente olhar para dentro de nós, fazer uma reflexão dentro de nós, irmãos, escute, isso é muito sério. Tem gente que está nesse lugar enquanto eu estou pregando, que dentro da sua mente, dentro do seu coração, o inimigo conhece o teu gênio, o inimigo conhece a tua intempestividade, e o inimigo vai sempre utilizar de circunstâncias e de situações para tirar você do foco, para tirar você do espírito, para fazer você sair do centro da vontade de Deus. Mas Deus está dizendo, eu quero você desse jeito.
jeito aí. Eu vou usar você desse jeito aí. É desse jeito, é com esse temperamento que você vai ser um canal de bênção nas minhas mãos. Aí o inimigo vem dizendo assim: você não presta, você não serve. Rapaz, você não é crente. Não, porque crente não faz isso, irmão. Faz. Que crente não está morto? Está vivo? É ou não é? A gente tem temperamento, a gente tem intempestividade, a gente tem conflito existencial. Crente entra em depressão. Entra sim. Ah, é o capeta, nem tudo é o capeta. Tem coisa que é a carne. Hã? Nós temos tudo isso. E Jesus sabe disso. Jesus aparece na casa do medo, na casa do pavor, na casa da dor, na casa da perda, com a porta fechada e com eles dentro, com medo da perseguição, com medo da morte. E ele entra dizendo: paz seja com vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, porque servimos a um Cristo que não está morto, está vivo. A um Cristo que ele olha para dentro de você e diz: eu sei da tua limitação, eu sei que você não pode mais comigo, em mim tudo podeis fazer. Ele dá a paz. Aí vai ter alguém faltando na casa, porque a Bíblia vai deixar muito clara uma coisa. O que é que ele vai deixar claro? Vai deixar claro que tinha alguém que não estava ali. Algumas pessoas não estavam na casa do medo. Por que não, João? Porque teve alguns homens que saíram dali, com medo dos judeus, foram para a sua vila, foram para a sua casa, estavam caminhando nessa estrada, solitários e com os corações pesarosos. E no meio daquela jornada, daquela caminhada, alguém aparece na estrada. E quando entra naquela estrada, para aqueles 2 discípulos que não estavam ali, mas eram também discípulos de Jesus, com o coração tão pesado, eles atraíram o amor e o zelo do Senhor. Alguém aparece naquela estrada, no caminho de Emaús. E aquele forasteiro se aproxima daqueles 2 discípulos. E os discípulos estão angustiados, e aquela pessoa que por também alguma razão estavam com os olhos cobertos, não sabem, não veem que é Jesus. E eles estão tristes, e um olha para o outro e diz: por acaso és forasteiro em Israel? E tu não sabes o que tem acontecido, porque mataram a Jesus, o Cristo. Você não sabe o que está acontecendo? E aí eles chegam na vila de Emaús. E quando chegam, o dia tem caído. E judeu não viaja depois das 17 horas, porque eles viajam sobre a luz do dia. E o dia para os judeus tem 12 horas, diferente do nosso, que é 24. E aí aqueles 2 discípulos olham para aquele homem que não sabem ainda que é Jesus e dizem assim: fica conosco. Fica conosco. Dorme aqui. Fica em casa. Só essa noite passa conosco. Não viaja de noite, não. Fica comigo. Fica. Não vais embora. Fica. Fica aqui. Aí eles preparam uma ceia para o forasteiro. Eles colocam pão na mesa para o forasteiro. E quando eles sentam na mesa, na hora da oração de bênção do pão, diz as Escrituras que pela oração do forasteiro, a visão deles foi aberta e o coração se aqueceu, porque na presença dele queima o coração. E eles olharam quando abriram os olhos depois da oração e viram que Jesus não estava mais ali. E por que não? Porque o que ele tinha que fazer, ele fez e foi. Porque tem um outro endereço para ele visitar. Tem mais alguém que não estava na casa do medo e também não estava no caminho de Emaús. Um homem que ele é um discípulo que tem que ver para quê? É o Tomé. O Tomé não estava ali, a Bíblia não diz onde ele estava. Mas o Tomé chega e Pedro diz para ele, junto com o resto dos discípulos: você perdeu, Tomé. Você não estava aqui, rapaz. Ele apareceu aqui. Nós olhamos ele aqui. Aí o incrédulo, que é crente, mas é meio incrédulo, tem que ver para crer, tem que tocar para sentir. Ele olhou e disse: eu só acredito se eu ver. E tem mais um detalhe, ô Pedro: além de ver, eu tenho que tocar na sua ferida. Aí Jesus aparece e saúda a igreja. Shalom, aleluia. Ô Tomé, olha aqui as minhas feridas. E levanta o lado, porque a lança feriu. Não sei se você sabe, mas a lança do soldado romano feriu o lado esquerdo de Jesus. É uma lança de uma ponta de quase 20 centímetros, só a ponta da lança. Feriu o coração de Jesus. Ali, ó, fez um buraquinho, aonde eu e você está escondido lá dentro.
Aleluia. Aí ele foi, mostrou as mãos, levantou a túnica e disse: toca, toca, toca. Aí o incrédulo que crê, que ama, mas precisa ver, tocou e sentiu as feridas, sentiu o buraquinho dos pregos, sentiu a ponta o local da ponta da lança. E ele disse: Deus meu e Rei meu Deus do céu. Aleluia. Você sabia que tem gente que está na igreja e não crê? Emociona, arrepia, sente, mas dará, sube, calabai. E Jesus está chegando para todos. Ele está chegando aí, ele vai dar uma ordem imperativa para aquele povo. Ele vai dizer: vocês estão com medo? Saiam de casa. E eu vou encerrar aqui. E se o ministério de louvor quiser já vindo para preparar para adorar, olha aqui, ele começa e diz assim: ó, vocês estão com medo? Saiam daí. Vocês estão com medo? Saiam desse lugar que limita vocês. Não desistam por causa da perseguição, porque eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Jesus não está mentindo para ninguém. Jesus não está enganando ninguém. Pregador do evangelho, ei, ensinadores de justiça. Jesus está dizendo: vai, sai daí. Oh glória. Prega a palavra da verdade, guia o meu rebanho, ajuda meus servos, guia meus pequeninos. Só que tem um detalhe: para vocês fazerem isso, volta para Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Porque toda Páscoa, preste atenção nisso aqui, para você ver que coisa extraordinária. Tem a Páscoa, sim ou não? Jesus morreu na Páscoa, sim ou não? O que é Páscoa? Passagem. O que é Páscoa? Sacrifício. No Êxodo, sacrifício do Cordeiro. Na graça, sacrifício do Cordeiro de Deus. Depois do sacrifício, o que é que vem? Poder. Aleluia. Depois do sacrifício, Páscoa, vem Pentecostes. Poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando vocês foram revestidos de poder, depois de tudo que vocês viveram, depois de tudo que vocês viram, depois de tudo que eu ensinei, ide. De 2 em 2. Não só em Jerusalém, não só na Galileia, não só em Samaria, mas até os confins da terra. Ide. Aí a Bíblia vai dizer uma coisa, e eu encerro aqui. Eles estavam na casa do medo e saíram para a casa do poder. Aleluia. E por quê? Porque eles estavam na casa do medo, bloqueados pelo que eles viam. Mas na casa do poder, em Jerusalém, olha onde, pastor? Em Jerusalém, no lugar de maior perseguição. Em Jerusalém, onde Jesus morreu. Aí entra um negócio que arrebenta com o crente. Sabe o quê? No mesmo lugar da última ceia. No mesmo lugar onde Judas se levantou para trair. No mesmo lugar que Pedro disse: eu vou contigo até a morte. Vem comigo no pensamento. Imagina eles entrando naquele lugar. E um filme passando na cabeça deles. E eles pensando: foi aqui, Pedro pensando: foi aqui que eu disse que ia morrer com ele e neguei ele 3 vezes. Foi aqui que Judas estava sentado ali e ele pegou o bocado molhado e deu para ele. Sabe o que significa bocado molhado? Que a Bíblia diz, quando João fala assim: mestre, quem é o traidor? Dize-me. Aí Jesus diz assim: João, aquele a quem der o bocado molhado. O bocado molhado, sabe o que significa na cultura judaica? O convidado de maior honra da mesa. O anfitrião, quando molha o pão novinho e dá a alguém, o anfitrião está dizendo: você é meu convidado de honra. Pensa aí, você entrar num lugar que você foi traída ou que você traiu. Você entrar num lugar onde um dia ele traz uma carga de lembranças tão pesada que as suas emoções vêm à flor da pele. É por isso que Atos capítulo de número 2 está escrito assim: e no mesmo lugar. E estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Qual é o mesmo lugar? O lugar onde um traiu, um lugar onde o outro negou, um lugar onde o outro se levantou, um lugar onde eu ceiei com ele, um lugar onde eu beijei ele, um lugar onde eu abracei ele. É aqui que eu tenho que ficar. E estavam todos reunidos no cenáculo. É o mesmo lugar, é uma casa. E de repente, ouviu-se do céu um barulho, um som. Era o 50º dia da festa. Depois da Páscoa tinha 50 dias de festa. A festa de Pentecostes, a festa do poder. Cada festa judaica não é festa dos judeus, é festa judaica, é festa de Deus. Cada festa judaica é uma palavra profética, é um código liberado pela eternidade para a nossa vida. Não é que a igreja tem que celebrar festa, mas ela receba a liberação profética das festas de Deus. O Pentecostes é o poder. Enquanto passou o sacrifício, vai chegar o poder. E era o 50º dia da festa. Por isso que está escrito em Atos 2, e era o dia de Pentecostes. 50º dia. Quando de repente, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, ouviu-se do céu um barulho. Ouviu-se do céu um som. Ó, qual é a primeira coisa que acontece quando o poder cai? Barulho. O silêncio do medo ficou para trás. O silêncio do pavor acabou. Estou declarando: acabou o medo, acabou a depressão, acabou a perseguição, acabou o impedimento. Ouviu-se do céu um barulho, como de um vento impetuoso, aleluia, veemente, e invadiu, encheu, entrou, transbordou em todo aquele ambiente. É, Kaique, quando a gente sai da casa do medo e entra na casa do poder, aleluia, tá entendendo? Quando a gente rompe o que nos limita, quando a gente sai do centro do nosso querer e entra no centro do querer de Deus, tudo muda. Por quê? Porque aquilo que é carnal é revestido do divino. Aquilo que é corruptível é revestido do incorruptível. Fica de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem puder, quem puder. Quem não puder pode ficar sentado, mas quem puder, fica sobre os pés. Porque na manhã deste dia, hoje é o dia do Senhor, é o dia que Ele ressuscitou, é o domingo, é o dia onde Ele rompeu, ou o dia onde Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, o dia onde Ele pegou para aquele povo e disse: eu sou aquele que esteve morto, mas eu estou vivo, e eu digo para você: fica onde você está, não saia do lugar que eu te plantei, frutifique onde você está, porque eu vou te encher de sabedoria, eu vou te encher de direcionamento, eu vou te encher de poder. Só que olha aqui, eram quase 500 pessoas que ele andou 40 dias, quase 500 discípulos que viram ele ressurreto. Quase 500 comeram peixe com ele, comeram pão com ele. Mas naquela casa do poder só tinha 120. Ele falou com 500: fique em Jerusalém, não saia de lá, até que do alto seja revestido. Só que aí teve os rebeldes, porque tem, viu? Que mesmo vendo Jesus ressurreto, diziam: eu não vou ficar aqui, estou cansado de esperar. Por isso que o texto em Atos 2 vai dizer: eram 120 perseverantes, insistentes, que ficaram no mesmo lugar. E aí o Espírito Santo me diz algo ao coração: não saia do seu lugar. Porque o inimigo chega com propostas que não são de Deus muitas vezes, para poder fazer você sair do lugar que Ele te plantou, para fazer você sair do lugar que Ele te colocou. E Ele não manda você apenas ficar ali para você estar ali como um apoio, mas Ele manda você ficar ali para você frutificar. É para frutificação. Frutifique. Jesus não está procurando árvore que tem folha, que dá sombra. Dá sombra, mas não alimenta ninguém. Tem que ter fruto. Frutifique.
Mais vale obedecer do que sacrificar, frutifique. Mais vale ser uma semente plantada por Deus do que ser uma árvore cortada por Ele. Se a semente é pequena, mas um dia vai crescer e vai dar fruto. Seja semente plantada por Deus, porque no tempo de Deus Ele dá crescimento, no tempo de Deus Ele dá floração, no tempo de Deus você frutifica. Arabacalassúria. Eles foram revestidos de poder. Você sabe o que é revestimento? É vestir por cima do que você tem. Revestimento, eu estou assim, mas você é revestida por Ele. Revestir é vestir por cima. Aleluia. Aragassúria. É com o que você tem, é com o que Ele te deu, é com o que você estudou, é com a técnica que você tem, é com o que você ensina, é da tua maneira, é do teu jeito. Ele vai te revestir. Foram todos revestidos de poder. Aí olha a segunda coisa. E viu-se. O que é que vai acontecer aqui? A visão vai ser aberta. Primeiro barulho. Segundo vento. Terceiro revestimento. E agora abrir a visão. E foram vistas na casa do poder, tudo muda, já viu? Vistas por todos verão, pastora. Deus vai abrir, eu estou profetizando pela palavra. Deus vai abrir a visão de todos. E foram todos revestidos. E foram abertas as vistas de todos. E quando foram abertas as vistas, o que foi que eles viram? Línguas repartidas como que de fogo. Você já viu a chama de uma vela? Já viu? É assim, não é assim? Não parece uma língua? Em cima da cabeça. Ó. Ó. Ó o poder, ó o poder. Arasoube, calabai. Olha o poder de Deus. Arabassúria. Olha o poder daquele que você busca. Olha o poder daquele que você ama. Olha o poder daquele que você adora. Olha o poder dele descendo, revestindo, abrindo a visão, te lançando, te instrumentalizando. Oh, adore a Ele. Adore. Não sei o que viu em mim. Adore. Adore. Para amar-me tanto assim. Se derrame. Tanta paciência. Ele te ama. Tanta E Ele te quer. Misericórdia. Fizeste desejável para ti. Se deixe ser usada pelo poder. Me escolhestes antes que eu disseste sim. Se derrame aqui. Tanta graça eu não pude resistir. Diga para Ele: Senhor, enche-me. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, Pede para Ele. às câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração eu encontro meu lugar. Aleluia. Pede para Ele. Diga: Jesus, me toca nessa hora. Diga para Ele: Jesus, nessa hora me reveste. Entra no meu coração e inunda o meu coração. Tira minhas dúvidas. Tira os meus temores. Tira minhas angústias. Se você pedir, a palavra do Senhor diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Peça para Ele.
Peça para Ele para te arrancar do lugar que limita a tua visão. Peça para Ele para te arrancar do lugar que bloqueia você. Deixa o Espírito Santo invadir teu coração. Deixa que o poder dele venha tabernacular dentro de você. Fale com Ele, fale com Ele. Se declare para Ele. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Lai, 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 te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo. Diga pra Ele. Te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Oh, Espírito de Deus, nós clamamos como uma igreja que o ama. Nós clamamos como uma igreja que o adora. Nós buscamos como uma igreja que necessita dEle. Sem Ele não temos vida. Sem Ele não podemos nada. Sem Ele nada somos, nada seremos, nada podemos. Porque Ele é tudo para nós. Nós não queremos ser como aquelas virgens loucas que estão vestidas de noiva, com ferramenta de noiva, mas elas não têm reserva. Elas estão esperando como as outras, mas elas não têm o necessário para subir. Que na manhã desse dia, que tudo aquilo que o Espírito Santo liberou sobre a tua vida, tudo aquilo que o Espírito Santo tem como palavra profética sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua empresa, se cumpra. Convida Jesus. Por favor, convida Jesus. Não olha para ninguém da tua direita e nem da esquerda. Convida Jesus. Convida, chama Ele. Chama Ele, chama. Maranata, e eu já coloquei as minhas vestes brancas. Se vista de cidadão celestial. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. No lindo coral, no lindo coral. Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Nos olhos e eu não. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Convida Ele. Morar. Convida Ele. Pode Convida. morar. Imaginava que era lindo Ele é. assim. Vai subir Calamanai. Meu noivo Ele é. Diga. Abre. Vai abrindo aí. Vai, meu
Você pode chamar Ele para morar aí. Você pode autorizar para Ele morar aí. Sabe o que é que você vai ver? Você vai ver o que João viu. Olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a lã. Ah, meu Deus, pés como um latão reluzente, polido no fogo. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Adore, 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 adore. Olhos, e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Diga, 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 diga. Eu abro a minha casa. Convida, convida. Pode morar aqui, pode morar. Os olhos, e eu não imaginava. Ele está passeando aqui. Ele está para mandar a suri calabai. Oh, meu Deus. Eu abro.